Fala amigos, eu sou o Note e pensa só, você é um plebeu que nasceu com a habilidade que o faz sentir fome o tempo inteiro, mas consegue roubar as habilidades dos outros e adquirir uma espada extraordinária. Amigos, iniciaremos nossa jornada no anime Berserker Clarani. Sendo iluminado por uma lua de sangue, um mascarado vestido de preto encarava de cima de um abismo vários goblins, que imediatamente avançam para atacá-lo. Com sua espada negra e uma velocidade incrível, o espadachim fatiava cada um deles e ficava pedindo por mais. Em um certo dia, uma carruagem estava indo para algum lugar com muita pressa. Para seu azar, havia goblins que só estavam esperando alguém aparecer. Quando se aproxima o suficiente, os monstros começam a persegui-lo. Um deles pula na carruagem, enquanto o homem grita por socorro. Nesse momento, o goblin é atingido por uma flecha de alguns guerreiros, alegando que onde tem um goblin, há 100 deles. Muitos guerreiros aparecem para eliminar as criaturas, incluindo um tão imenso que parecia parte da vegetação, que partiu eles no meio com um único golpe, não deixando nenhum escapar. Momentos depois, na capital Seifert, a barriga do jovem guarda chamado Fate ronca de fome. Ele ouve aqueles mesmos guerreiros dizendo que subiram de nível e conseguiram bastante dinheiro com a caça aos goblins. O garoto reflete que nunca faria isso, pensando ser um inútil com um estômago que nunca para de roncar. Tudo isso graças à sua habilidade chamada Gula. Ao menos está aliviado por ter um emprego. Mais tarde no mesmo dia, os moradores estavam fazendo suas compras de rotina tranquilamente, mas suas expressões logo mudam quando os cavaleiros sagrados passam pela rua, sendo eles o trio de irmãos Vlarik. De repente, uma laranja acaba rolando até o pé de Rado. Um senhorzinho se curva e pede desculpas por isso, mas o cavaleiro maldito lhe dá um chute no estômago. A garota do trio, chamada Memio, avisa que a punição por insultar um cavaleiro sagrado é a pena capital, o que faz o senhorzinho implorar por misericórdia. Raphael diz para eles pararem com isso e avisa o velho que ele não será poupado outra vez, deixando bem claro o desgosto dos guerreiros. De volta ao portão do castelo, a barriga de Fate continuava roncando, quando de repente os cavaleiros surgem, perguntando se ele fez um bom trabalho no lugar deles. O garoto responde que sim. Raphael joga umas moedas de bronze no chão e manda ele pegar seu pagamento. Enquanto estava pegando seu dinheiro, Rado se aproxima e começa a esmagar a mão de Fate. A barriga dele ronca novamente. Ouvindo isso, Raphael diz que é como se eles não dessem comida pra ele. Enquanto era espancado, Fate afirma que no mundo que vive há aqueles que possuem coisas e aqueles que não possuem. Memil fala que Fate lhes deve sua vida, alegando que o inútil como ele só ganha dinheiro graças às piedades dos cavaleiros sagrados. Ele continua refletindo, dizendo que a única diferença são os poderes especiais dados pelos deuses, chamados de habilidades. Quando está prestes a se levantar, Rado pisa em seu rosto, dizendo que cachorros desobedientes precisam ser disciplinados. Nesse momento, Roxy Hart diz para eles pararem, afirmando que cometer tal abuso com cidadãos que prometeram proteger não é atitude de cavaleiros sagrados, e diz que guardar o portão é dever e responsabilidade deles. Mas Raphael diz que também é dever dos cavaleiros prover empregos para os que não têm. Roxy questiona se aquele tratamento é necessário, e Raphael responde que isso só mostra suas diferenças de opiniões profissionais e se retira do local junto de seus irmãos. Ela então estende a mão para ajudá-la a se levantar e pergunta se ele está bem. Ele diz que sim, porém quando levanta, percebe que Raphael não vai deixar isso barato. Depois que ela limpa o sangue de sua testa, Fate agradece, mas ela diz que essa é a atitude esperada de um cavaleiro sagrado. Eles então trocam os turnos e Roxy fala que ele deve lhe dizer se algo do tipo acontecer novamente. No entanto, ele diz que está tudo bem. Com um sorriso no rosto, Fate alega que já está acostumado e se despede dela. Já de noite, dentro de uma taverna, Fate lembra de quando Roxy lhe disse para contar se algo acontecesse de novo, mas mesmo que ela tenha dito isso, não dá para saber o que Raphael faria com ela, então não pode arriscar que ela se envolva. O chefe do estabelecimento nota que ele está todo surrado, dizendo para ele tomar cuidado para não acabar como outro cara. Os que trabalham para aquele trio sofrem em suas mãos e sempre acabam no mesmo e horrível final. O garoto agradece ao chefe pela refeição e vai embora, enquanto o chefe diz que vai rezar pelo menino. Caminhando nas ruas com a barriga roncando de fome, Fate reflete que queria ter nascido com algo que valesse mais. Um guerreiro ou um artesão já estaria ótimo, mas não pode mudar as coisas, mencionando que quando não se tem nada, se fica preso em ser um perdedor. Nesse momento, ele observa alguns ladrões pulando o muro do castelo e vai correndo avisar Roxy. Ao ouvir da boca de seu colega o que estava acontecendo, ela precisava ir prendê-los, pedindo para que ele fique no seu lugar até terminar o serviço. Confiante em suas habilidades, ela entra
entra no castelo, e tudo que Fate pode fazer é ouvir os gritos de agonia dos ladrões. Com o cessar das vozes, um dos ladrões sem um braço corre em sua direção. Fate decide fugir na mesma hora, porém nota que se fugir só vai causar problemas para Roxy. Decidida a não deixá-lo passar, Fate se põe em uma postura de combate e com sua lança perfura o peito do meliante, acabando com sua vida. Nesse momento, sua habilidade Gula foi ativada, não só seus status foram aumentados, como ganhou as habilidades Identificar e Telepatia, o que deixa ele completamente confuso, ou fazendo se perguntar o que raios está acontecendo. Roxy aparece perguntando se ele está ferido. De repente ele começa a ouvir a voz interna dela. Ela diz que precisa reportar para seus superiores, e agora ele não consegue ouvir a voz. Fate diz que ela deve levar todo o crédito, para não acabar se metendo em problemas. Ela diz que só conseguiu graças à ajuda dele, por isso quer agradecê-lo. Roxy questiona se ele gostaria de trabalhar para sua família, dizendo que ele não precisaria se preocupar com os Vlerix, afinal ele é quem decide seu próprio futuro, fazendo ele pensar que pode ter um futuro brilhante onde trabalharia para Roxy. A mesma diz que é dever dos Cavaleiros Sagrados defender o portão, então ele não deveria se preocupar com isso. Vendo que é uma ótima oportunidade, ele aceita a oferta com gratidão. Em sua casa, ele observa que seus status agora possuem 3 dígitos, questionando sobre as habilidades que ganhou. Ele lembra de quando ouviu a voz de Roxy e pergunta se aquilo era telepatia, também fazendo ele questionar o que está acontecendo com seu corpo. Porém, com os status de agora, deduz que deve conseguir derrotar alguns monstros. Então, no dia seguinte, Fate vai até uma barraca que vende espadas. O vendedor pergunta qual é o orçamento do menino. Quando vê que ele tem 2 moedas de prata, chama ele de pobre e diz que ele não vai conseguir comprar nada com míseros centavos, sendo que esse foi todo o dinheiro que ele conseguiu juntar desde que chegou na capital, há 5 anos atrás. No entanto, diz que ele poderia pegar as armas lixo que estão no barril. Como é melhor do que nada, Fate procura uma boa arma com sua habilidade Identificar. Porém, todas elas possuem 0 de durabilidade e força. Contudo, quando segura uma espada negra, o garoto meio que se vê nela, dizendo que ela está meio suja e tratada como lixo, assim como ele. Nesse momento, a espada fala, o que o deixa espantado. Usando Identificar, descobre que aquela é a ganância, a espada de uma mão. Ela diz que fará valer a pena ser comprada e chama o garoto de Gula, dizendo que ambos têm muito em comum. Sendo assim, ele deixa o dinheiro no balcão e leva ganância consigo. Enquanto isso, dentro de um escritório, Memio fala para seu irmão sobre Roxy ter contratado Fate, dizendo que deviam mostrar para ela o que acontece com quem os desafia. Porém, ele fala que não faltam substitutos para Fate, então não vale o trabalho. Ele explica que os Hearts e os Vlerix são partes das grandes 5 famílias do reino, além de não haver motivos para complicar as coisas. Ele então decide ir para o distrito militar outra vez, fazendo sua irmã perguntar que tipo de estudos tem chamado sua atenção, e ele responde que é o estudo sobre como se tornar imortal. Caminhando no bosque, a espada chamava por Fate, dizendo que fez o favor de aprender seu nome, mas antes que discutissem, Ganância avisa que os monstros estavam chegando. Um Goblin salta para atacá-lo, mas acaba sendo partido no meio. Ganância começa a rir, dizendo que é verdade quando dizem quando se vê um, terá centenas em volta. Sem tempo para conversinha, os Goblins avançam todos de uma vez para atacar Fate, e toda vez que ele eliminava um deles, sua habilidade Gula era ativada, então a cada Goblin derrotado, seu status aumentava. Quando termina, nota que agora tem habilidades novas. A espada fala que ele deve estar cheio agora, e Fate percebe que sua barriga não roncou nenhuma vez, dizendo que isso nunca havia acontecido antes. Fate fala que as pessoas só poderiam ter a habilidade com qual nasceram. Ganância fala que isso é graças à habilidade Gula. Ao invés de subir de nível baseado na experiência, a Gula rouba o status e habilidades, sem precisar de XP, o que explica Fate ainda estar no nível 1, e fala que sabe disso porque os dois são iguais. Quando observam os guerreiros se aproximando, a espada diz que a habilidade Gula não é do tipo de coisa que se quer que os outros saibam, pois é uma das habilidades que desafiam as leis divinas, deixando Fate abismado, dizendo que é melhor lutar sozinho. Porém, Ganância diz que como ele está o empunhando, Fate nunca mais estará sozinho. Antes de irem, Ganância diz para ele pegar as orelhas do Goblin para trocar por dinheiro. Depois de trocar os itens, ele conseguiu 3 moedas de prata e 80 de bronze, dizendo que agora finalmente vai poder comer carne. Mas a espada diz que ele tem que levá-la na manutenção primeiro e que deveria ser cuidada como se fosse uma joia, mostrando que não tem o nome de Ganância à toa. Fate acaba esbarrando em um cara e pede desculpas, mas ao ser tocado
cercado pela menina, escuta ela pedindo por socorro. Ele usa o identificar, mas não consegue ver suas habilidades. Não podendo ignorar essa situação, ele decide segui-los. Em um galpão fechado, o maldito amarrou a garotinha com correntes e, olhando em seus olhos cheios de lágrimas, diz que ela vai ser mandada para os Cavaleiros Sagrados para ser seu brinquedo. Antes de fazer alguma coisa, Ganância diz que essa é a última chance de voltar atrás. Fate diz que finalmente tem algum poder, e se alguém está sofrendo na sua frente, ele vai ajudar. Assim começa a história de como um jovem, outrora ridicularizado como sem talento, começou a subir na vida. Em um orfanato, uma feira explicava para as criancinhas que a deusa Laplace criou o mundo, e quando partiu, ela deu uma bênção para os seus fiéis, um poder especial para as pessoas, que agora são conhecidas como habilidades. Após agradecer por suas bênçãos, as crianças começam a comer a refeição. No entanto, um não estava comendo. Ele diz que Laplace não é justa, alegando que os Cavaleiros Sagrados e os guerreiros possuem habilidades incríveis, e fala que foi abandonado por ter uma habilidade fraca. A freira, para confortá-lo, comenta que quando Laplace protegia o mundo não havia habilidades, status e muito menos monstros, então todos viviam igualmente. O garoto chora, dizendo que queria ter nascido nessa época. Uma das irmãs aparece desesperada, dizendo que não encontrou Sahara, e vai desesperadamente procurá-la na cidade. Enquanto isso, no galpão, o ladrão estava atormentando a pobre menina, afirmando que ela vai ser o brinquedo dos Cavaleiros Sagrados. Depois que ele se afasta, a garota chora apavorada. No entanto, Fate aparece diante dela, alegando que tudo vai ficar bem. Ele então corta as correntes que aprendia, mas antes que pudesse escapar, o sequestrador retorna, dizendo que sempre tem babacas tentando ajudar com seu senso de justiça. Fate então se põe em posição de combate, o que o cara acha bem interessante. Apavorada, a menina se segura em Fate, que pensa em levá-la para um lugar seguro. Gula então sugere para eles recuarem, aproveitando que o ladrão está confiante de que não vai perder. Eles então correm e quando chegam no fim da linha, Fate empurra as caixas como forma de distração e pula por cima delas para desferir seu ataque, mas acaba fazendo apenas um arranhão. Se sentindo pressionado, o sequestrador ativa a lâmina afiada. Com a sugestão de Gula, Fate ataca atravessando a lâmina e atinge seu alvo. Como o cara havia falado sobre os Cavaleiros Sagrados, Fate questiona quem é que mandou ele sequestrar aquela criança. Como o cara não queria dizer, Fate abre a ferida dele com a espada e novamente repete a pergunta. O cara acaba cedendo, dizendo que foi ordenado por Radovlerek, um psicopata que passa a maior parte do tempo tentando atingir a maçã que coloca na cabeça das crianças. Saindo do galpão, agora que está mais tranquila, a barriga da menina ronca de fome. Perguntando seu nome, Fate descobre que ela se chama Sahara e decide pagar algo para ela comer. Ele então compra um espetinho de churrasco. Quando come, acaba se queimando, mas diz que está gostoso, dizendo que é a primeira vez que come carne. Nesse momento, suas emoções, tanto medo, ódio e alegria, são derramados em lágrimas graças àquele delicioso churrasco, e vendo isso, Fate entrega sua parte para ela comer. Fate então leva Sahara de volta para o orfanato, onde a irmã e a menina agradecem por sua ajuda, que para surpresa delas, o deixa de boca aberta. Fate conta que esta foi a primeira vez que alguém o agradece, já que tem uma habilidade ruim. Ele explica para Sahara que por causa dessa skill, sua barriga sempre ronca de fome, dizendo para ela que independente da dificuldade, se puder rir das coisas, um dia a felicidade chegará. Essas foram as mesmas palavras que ouviu do seu pai quando era mais novo, e graças a elas conseguiu chegar onde está agora, por isso quer que Sahara também sobreviva. Enquanto caminha, Ganância fala que Fate agora possui a técnica de espada de uma mão, agora pode ter artes marciais e técnicas secretas, nesse caso, consegue atacar 2 vezes ao mesmo tempo com um único golpe, fazendo ele pensar que se o cara tivesse usado essa técnica antes, Fate teria sido dividido em pedaços, e Ganância não contou isso antes porque não queria interromper seu momento heróico. Fate acabou tendo sorte naquele duelo, então reflete que deseja ficar forte o suficiente para vencer sem depender da sorte. Um pouco curioso, Ganância lembra que no dia seguinte, Fate irá trabalhar para a família Hart, e pergunta se ele vai com aquela roupa, o que o deixa desesperado. Na taverna, um cliente conversa com o chefe, dizendo que Mason Hart foi derrotado em Galha por um dragão divino, então agora Roxy Hart será a sucessora. Ele fala que era Mason que mantinha os cavaleiros sob controle, agora sem ele, tem dúvida se Roxy vai conseguir segurar os irmãos Flerick. O homem pergunta como está Fate, mas tudo que o chefe sabe é que ele costumava ir ali todos os dias depois do trabalho. No dia seguinte, Fate finalmente chega no distrito dos Cavaleiros Sagrados. Ao chegar no seu destino, ele fica de boca aberta, se deparando com a mansão enorme da família Hart, com um chafariz e um jardim gigante. Roxy então aparece,
dizendo que estava esperando e está muito feliz por ele ter vindo. No entanto, Fate está perplexo, dizendo que ela é tão linda que ficou sem palavras, e Roxy fala que ele também está diferente. Então ela o leva até o túmulo de seu pai e o avisa que Fate vai trabalhar lá a partir de agora. Ela explica ao garoto que seu pai encontrou um dragão divino 5 dias atrás e acabou perecendo. Galien é o continente dominado por monstros e é dever dos Cavaleiros Sagrados contê-los. Aquele ano foi a vez da família Hart. Mesmo que seja uma tarefa perigosa, não é algo para ser mortal. Porém, acabaram se deparando com o dragão divino que não saía da sua toca por mais de 1000 anos e todas as tropas foram aniquiladas. Fate não sabia disso e reflete que mesmo em uma situação dessas, ela ainda se preocupou com ele e começa a se culpar por não ter percebido. Roxy, por sua vez, diz para ele não se preocupar, pois como líder da família Hart, deseja manter todos os membros animados, perguntando se pode contar com ele para isso, e Fate responde que sim. Quando está prestes a apertar sua mão, ele lembra que se fizer isso, vai ativar a telepatia novamente, então para isso não acontecer, ele acaba apontando para uma das empregadas. Fate se apresenta, descobrindo que ela é Haru, governanta da família Hart, que já diz para ele agir como um bom servo da família. Ele come carne com a maior felicidade do mundo, o que deixa todos animados, exceto Haru. No jardim, enquanto Fate aparava as plantas, os senhores Oliver e Minerva dizem para ele descansar um pouco, pois já se passou uma semana e ele tem se esforçado bastante. Fate responde que vai descansar assim que terminar o serviço. Minerva comenta que no começo pensou que ele era só um esquisito que ficava conversando com a espada, e Oliver lembra que ele comia carne tremendo bastante, mas isso era porque fazia 5 anos que não comia carne. A barriga de Fate começa a roncar, o que é estranho, pois acabaram de almoçar. Haru de repente o chama, avisando que Roxy havia convocado sua presença. No caminho, refletia que isso era estranho, pois tinha feito uma boa refeição. Roxy serve um chá e o chamando de Fei pergunta se ele se acostumou com o trabalho. Fate refletia que estava ficando cada vez mais faminto e que não vai conseguir se segurar. Quando ouve ela chamando de Fei, ele lembra do seu falecido pai, dizendo que era ele quem o chamava dessa maneira, mas infelizmente perdeu sua vida em uma caça aos monstros. Roxy diz que esse é um apelido apropriado, já que ele faz parte da família. Ele fica completamente envergonhado e pede para ser chamado normalmente, porém ela se nega e de repente Fate desmaia. Quando acorda em seu quarto, ele lê um bilhete de Roxy que diz para ele descansar direito. Ele então pergunta para Ganância sobre o que está acontecendo com seu corpo, dizendo que nunca ficou tão mal como está agora e diferente de antes não consegue mais se conter. Ganância diz que a sorte foi lançada, informando que uma vez que a gula sente o gosto das almas, não tem como parar. Quanto mais devorar, mais forte ficará, e quanto mais devorar, mais vai querer comer. Afirmando que Fate está fadada a consumir almas até o dia de sua morte. Caso não faça isso, vai ficar faminta até falecer, ou vai perder o controle e atacar qualquer um em seu caminho, da mesma forma que os monstros fazem. Ganância lhe dá uma dica, comentando que seus olhos ficarão vermelhos quando a gula chegar em seu limite. De frente ao espelho, Fate percebe que isso já está acontecendo, isso porque a sorte foi lançada e não tem como voltar atrás. Saindo para caçar, Fate percebe que os outros guerreiros tiveram a mesma ideia e diz que eles têm um cheiro gostoso. Ganância diz que isso é por causa do aumento da gula, que também é o motivo dos seus olhos estarem vermelhos. Segundo ele, esse é um aumento temporário que permite o uso efetivo da habilidade, ganhando visão noturna e podendo caçar presas pelo cheiro. Já as presas fracas irão ficar paralisadas de medo, sendo esse o motivo para os goblins não atacarem. Fate então fatia todas as criaturas com um sorriso estampado no rosto, porém aquilo não era o suficiente. Então ele vai para a floresta caçar hobgoblins. Enquanto os eliminava, Fate se questionava de quanto mais precisaria para se livrar daquela fome. Depois de passar horas eliminando hobgoblins, sua fome finalmente parou. Ele diz que não quer sentir isso novamente. Ganância fala que para isso ele precisará caçar monstros com frequência e fazer gula comer as almas. Antes que pudesse ir embora, um terremoto acontece. Eles são causados pelos passos do Goblin Rei. Com verificar, Fate nota que ele tem a habilidade de regeneração de saúde, que permite o usuário curar suas feridas enquanto luta. Querendo essa habilidade, Fate vai atrás do monstro gigante. Ao vê-lo fazendo sua refeição, o garoto se sente enojado, mesmo sabendo que os humanos são um banquete para os monstros. Então, devagar e silenciosamente, Fate realiza um ataque furtivo e corta o braço do Goblin Rei. Ele fica meio em choque ao ver o cadáver do cavaleiro, mas não tem tempo para essas coisas. Fate continua a se desviar dos ataques do monstro, mas Ganância diz que assim ele não vai conseguir derrotá-lo e que não deveria ter medo e confiar nele. Fate então bloqueia aquela clava enorme, conseguindo realizar um corte e assim finaliza
finalizá-lo. Com isso, conseguiu a habilidade e aumentar seus status. Ganância diz que ele agora pode acessar seu primeiro nível, ou seja, uma outra forma. Para isso, tem que entregar seus pontos como oferenda, e assim poderá prover novas funções. No entanto, Ganância precisa de todo o status que Fate ganhou desde que se conheceram, fazendo jus ao seu nome. Fate até tenta negar, mas a espada diz que se não fizer isso, vai perder o direito de usá-la. Ou ele fica forte sozinho, ou também o deixa forte para andarem juntos. Fate diz que Ganância é seu único parceiro, então não tem o que escolher. Fate entrega todos os seus status para a espada, e com isso Ganância assume um novo poder, tomando a forma de um arco mágico. Para testar, eles usam um Hobgoblin que estava observando. Ao disparar a flecha, Ganância fala que acertará o alvo independente da forma que mirar, coisa que qualquer amador pode fazer. Na porta do orfanato, Fate deixa as orelhas do Goblin Rei, para que assim não passem fome por um tempo. De manhã cedo, Roxy tentou sair escondida, mas acabou sendo pega por Fate. Ela diz que ficou assustada, ele pede desculpas, mas diz que não percebeu porque ela está vestida diferente do normal. Ele questiona se ela vai para o castelo vestida dessa maneira. Roxy fala que agora que foi pega não tem escolha, e conta que vai para a cidade fazer uma inspeção secreta, o que explica o disfarce. Ela fala para ele não contar para ninguém, especialmente para Haru, que não ia ficar feliz em ver a chefe da família vestida tão casualmente. Fate pede desculpas por atrasá-la, falando que vai voltar para o trabalho, porém ela o puxa pela gola da camisa, dizendo que teve a ideia de fazê-la acompanhá-la em sua inspeção como sua escolta. Roxy estava muito animada e Fate fala para ela se acalmar. Ganância diz que se ele a chamar assim, as pessoas vão descobrir. A mesma diz a mesma coisa e pede para ser chamada de Rock. A espada diz que não mudou muita coisa e Fate a manda ficar quieta, fazendo Roxy achar que foi com ela, mas o garoto consegue reverter a situação, onde a menina diz que se empolgou com a ideia de saírem juntos. Ganância chega a tirar sarro deles por terem ficado corados e Fate quase o joga no chão, mas Roxy o impede, dizendo que não vai permitir que ele trate sua arma com tanta violência, e o menino pede desculpas. Observando melhor, ela diz que nunca tinha visto essa espada de perto. Nesse momento, ele lembra quando Ganância disse que ele viraria um monstro que ataca todo mundo em seu caminho se não alimentar sua habilidade gula, então decide que não vai deixar ela saber sobre esse seu poder. Ela acaba pegando a espada que escapou da mão de Fate, e quando olha, diz que está precisando de manutenção, por isso fala que quando terminar a inspeção, vão levá-la no ferreiro da família Hart. Eles então chegam na feira da cidade, olhando as frutas frescas da quitanda. O chefe fala que elas são cultivadas nos vinhedos da família Hart e entrega 2 uvas para eles experimentarem. Fate fala que está delicioso e Roxy acaba dizendo que elas foram criadas em sua casa. Ganância fala para ele dizer que um parente dela trabalha na família Hart e Fate assim o faz, conseguindo livrá-los de serem descobertos, e a espada diz que o garoto lhe deve uma. Nesse momento, todos abrem caminho para o Cavaleiro Sagrado, o que deixa os moradores indignados, se questionando o que ele estava fazendo no mercado. A barriga de Fate ronca bem na hora. O cavaleiro ouviu e vai até ele tirar satisfações. Fate se ajoelha e implora por perdão, porém o cavaleiro maldito não lhe deu ouvidos e se prepara para lhe dar um chute. Rock o impede, dizendo que ele já pediu desculpas. Ao olhá-la com atenção, o cavaleiro percebe que seu rosto lhe é familiar e os aldeões começam a suspeitar que ela é Roxy. Ganância diz que eles fingem ser namorados e a garota compra essa ideia, perguntando se ele não comeu a comida que ela preparou no café da manhã. Então, após esse teatrinho bem constrangedor, eles conseguem se livrar do Cavaleiro Sagrado. As pessoas dizem que não tem como aquela ser a Roxy, alegando que cavaleiros sagrados não sabem cozinhar. Em um beco, Fate acaba lendo a mente dela sem querer, onde escuta que ela nunca agarrou o braço de um homem, e isso está fazendo seu coração acelerar. Ela então segue para continuar sua inspeção, e Fate alega que a escoltar é difícil demais para ele. Ai, essa juventude. De frente a uma barraca de joias, eles notam que também tem umas pedras. O vendedor diz que é um minério bruto, onde não tem como dizer se tem uma pedra preciosa até abrir. Ganância sugere que ele use o identificar para achar de primeira, mas ele acaba não tendo tanta sorte. Fate nota que Roxy está fascinada na joia Topázio, refletindo que olhando dessa forma, ela parece uma garota normal. O chefe fala que vai fazer um desconto caso o menino queira dar um presente para sua namorada, o que o deixa meio envergonhado. Ai, essa juventude. Roxy agradece por deixá-la ver, dizendo que não vai comprar porque elas não têm utilidade para ela. Fate questiona se ela tem certeza
disso, e Roxy diz que sim, perguntando se ele conhece algum guerreiro. Fate lembra que Oliver e Minerva são guerreiros, no entanto ela não quer guerreiros aposentados, e sim guerreiros que ainda estão na ativa. Então eles ouvem dois viajantes conversando sobre o rumor de um monstro que tem vagado pela floresta, mas questionam como isso explica o orfanato da favela ter ganhado orelhas do Goblin Rei, e que as freiras estão procurando o responsável. Rock se aproxima deles e pede por mais detalhes, e se eles sabem de mais alguma coisa sobre esse monstro, mas eles dizem que é melhor ela perguntar para os guerreiros, então ela pede para que Fate a leve até eles, ou mesmo questiona se esse é o objetivo dessa inspeção. Ela responde que sim, alegando que está investigando um monstro que diz estar rondando pela cidade, ou seja, eles estão procurando por Fate. Eles então vão até a taverna, onde o chefe diz que eles não podem sentar no canto, pois era o lugar do seu falecido cliente. Mas ao ver que Fate está vivo, não precisa mais ficar de luto. Fate apresenta Rock, alegando que ela é uma colega do seu novo emprego. O chefe pede para ela cuidar bem de Fate e o parabeniza por retornar com uma namorada. Ele pensa que Roxy vai ficar ofendida, e Ganância diz que pode levar a pena de morte por se tratar da majestade. Porém, ela acaba quebrando o copo por causa da vergonha, onde a espada conclui que ela estava bem ciente sobre Fate, que também acaba quebrando o copo. Ai, essa juventude. O chefe conta que ouviu de um guerreiro que lucrou bastante com cadáveres de Goblin. Quando foi caçar, encontrou um monte de cadáveres com orelhas ainda intactas. Rock diz que um guerreiro procuraria o dinheiro da recompensa, a não ser que de fato seja um monstro que está vagando sem rumo. O chefe diz que vai ser ruim para os negócios, alegando que eles precisam passar pela planície dos Goblins, porém se tiver uma criatura misteriosa, as pessoas não vão querer passar, já que não querem perder suas vidas. Enquanto Fate se culpava, o velho Pingunça aparece e ao ver Fate questiona se é um fantasma. O velhote fala que a teoria popular é que o monstro vagante é um Lich, o que seria uma grande ameaça, por isso os Cavaleiros Sagrados vão agir diretamente contra ele. Pelo menos foi isso que seu amigo guerreiro lhe contou. Então os adversários de Fate serão os Cavaleiros Sagrados, e Ganância fala que ele não vai ter chance com seus status atuais. Fate então começa a pensar no que vai acontecer se Roxy se juntar a essa caça e acabar lhe vendo. Nesse momento, uns guerreiros vagantes entram no estabelecimento, e depois de fazerem seus pedidos, o Calvão Hard se aproxima de Rock e a chama para se juntar a eles. Quando Fate ia fazer alguma coisa, a garota o manda para longe com um simples toque, coisa que só um Cavaleiro Sagrado conseguiria fazer. Ela então desfaz suas tranças, revelando sua verdadeira identidade. Percebendo que ela é da família Hart, eles se curvam implorando por perdão e oferecem dinheiro para ela. Porém, Roxy diz que ver o povo que devem protegê-los temendo a deixa muito triste e também envergonhada. Ela fala que os Cavaleiros Sagrados existem para proteger o povo, alegando que o sonho do seu pai era um mundo onde ele poderia rir ao lado dos súditos do reino, e esse também é o seu sonho. Fate reflete que até esse sonho se realizar, vai continuar servindo Roxy, que acaba de ganhar uma disputa de braço de ferro. No ferreiro, Ganância finalmente recebe sua manutenção e fica nova em folha. Fate agradece por isso e pergunta como ela não sabia da verdade sobre a caça. Roxy responde que a família Vlerick é responsável e não tem lhe contado as informações. Eles então veem Rado segurando um menino e o manda parar com isso. Memil diz que só estão levando a criança perdida sob sua proteção. Fate aperta o pulso de Rado e libera a criança. Roxy questiona Raphael sobre o porquê dela não ter sido informada sobre a caça do monstro vagante. A desculpa dele é que pensou que ela estava sofrendo demais com o falecimento do seu pai, mas ela diz que já está bem. Antes de ir embora, Fate fica encarando o Rado, que se retira antes de fazer alguma coisa. O menino fala que se perdeu da sua mãe, então Fate diz que vão procurar por ela. Enquanto buscam a mãe do menino, Fate lembra que se perdeu logo após que se mudou para a capital, há 5 anos atrás. Ele foi ajudado por uma cavaleira sagrada gentil e se pergunta o que aconteceu com ela. Eu digo o que aconteceu com ela, o cabelo dela cresceu e você trabalha pra ela, o seu idiota. No final da tarde, eles encontram a mãe do menino, que agradece e segue seu caminho. Fate fica imóvel ao observar a aparência angelical da Asuna, Roxy. Ele fala que já está na hora de voltarem pra casa e os dois acabam levando uma bronca de Haru. Para que Roxy não descubra que é ele quem está caçando os monstros, Fate compra uma máscara que distorce a percepção, que fará ele parecer diferente para quem quer que o veja. Fate presenteia ela com um minério bruto, como agradecimento por tudo que conseguiu graças a ela. Dentro do minério está uma pedra preciosa azul, que Roxy adorou, já Ganância diz que ele trapaceou. Em troca ela oferece um ano inteiro de carne, mas ele diz que não precisa. Ah, esses ricos, hein? Vou te contar um negócio. Enquanto isso, os Cavaleiros Sagrados estavam reunidos para discutir sobre a excursão para Galia. Amigos, Fate irá lutar contra Roxy em um futuro próximo. Ela descobrirá que é ele quem derrota os Goblins
da floresta? Se quiserem a continuação, deixe aí nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder as próximas histórias de animes. Deixa o like que vai ajudar bastante o canal, agradeço demais, galera. Bom, é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!